Meu nome é Derek, e hoje vou contar uma história tão aterrorizante que você vai pensar duas vezes antes de voltar a se aventurar em lugares isolados. Prepare-se, porque essa história não é para os fracos de coração. A história: a casa de Westfield. Há alguns anos, na pequena cidade de Westfield, em algum lugar do interior, uma casa antiga, isolada do mundo, se tornou o centro de mistérios inexplicáveis. A casa, conhecida por todos como a Casa Blackwood, foi construída no final do século XIX, uma mansão imponente, mas que guardava segredos que ninguém ousava contar. Ninguém sabia ao certo quem havia morado lá antes, mas rumores sobre tragédias e mistérios sempre rondaram aquele lugar. Diziam que a família Blackwood tinha desaparecido sem deixar vestígios, e desde então, a casa estava desabitada, mas nunca vazia. Foi então que, em 1997, a família Miller, uma família comum, se mudou para aquela casa, em busca de uma vida tranquila. Eles não sabiam da história da mansão e estavam animados com a ideia de viver em um lugar grande, com espaço para os filhos crescerem. Mas mal sabiam eles que estavam prestes a se envolver em algo que jamais poderiam imaginar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. A casa, apesar de envelhecida, parecia ser um bom lar. Mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. O primeiro sinal veio na forma de barulhos à noite. Sons de passos pesados, como se alguém estivesse andando pela casa, mas ninguém estava lá. Às vezes, vozes sussurravam baixinho, mas quando se aproximavam da origem do som, não havia ninguém. Logo, objetos começaram a desaparecer. Um livro aqui, um copo ali. Mas o mais estranho de tudo foi o espelho da sala de estar. Um espelho grande, emoldurado com detalhes dourados, que parecia sempre refletir algo diferente do que estava diante dele. Em algumas ocasiões, os membros da família viam no espelho uma figura sombreada, alguém que não estava lá. Mas foi no terceiro mês que as coisas começaram a tomar um rumo mais sombrio. Maria Miller, a mãe, acordou no meio da noite com um choro baixo vindo do corredor. Ela se levantou, pensando que um dos filhos estava com medo ou precisando de algo, mas ao abrir a porta do quarto, tudo estava em silêncio. Nenhum de seus filhos estava lá. Ela sentiu um arrepio na espinha, então percebeu algo que a fez quase desmaiar de medo. As paredes do corredor estavam cobertas de marcas vermelhas, como se alguém tivesse desenhado símbolos com sangue. Ela gritou, mas ninguém respondeu. Os filhos estavam dormindo profundamente, sem se dar conta de nada. Os fenômenos aumentaram a cada dia. As luzes piscavam, portas batiam sozinhas. Às vezes, uma forte pressão parecia tomar conta da casa inteira, como se algo invisível estivesse tentando sufocar os moradores. Certa noite, quando o marido, John Miller, tentava dormir, ele acordou com uma sensação de pressão sobre seu peito. Quando olhou para o lado, viu uma figura escura observando da porta do quarto. Era um ser humanoide, mas com um rosto distorcido, sem olhos. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava travada e ele não conseguia se mover. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Maria, agora completamente aterrorizada, decidiu buscar ajuda. Ela foi até um médium local, uma mulher chamada Catherine, que tinha fama de ser capaz de se comunicar com os mortos. Catherine aceitou ajudá-la, mas avisou que não seria uma tarefa fácil. Ela pediu para visitar a casa no dia seguinte. No momento em que Catherine entrou na casa, ela sentiu uma presença maligna. Ela não conseguia ver, mas podia sentir a energia pesada que tomava conta do lugar. Catherine entrou em transe e começou a falar em uma língua estranha, uma língua que ninguém reconhecia. Suas palavras eram uma mistura de lamentos e gritos, e o ambiente parecia tremer com a intensidade das palavras. Foi então que ela disse algo que Maria nunca esqueceria. A casa foi construída sobre um terreno amaldiçoado.
Os espíritos dos Blackwoods nunca partiram. Eles esperam pela próxima vítima. Catherine explicou que, há muitos anos, a família Blackwood havia sido assassinada brutalmente por um dos seus membros, que havia sido possuído por um espírito maligno. Desde então, a casa estava amaldiçoada com a presença de espíritos vingativos que atraíam qualquer um que se atrevesse a viver ali. Os Miller tentaram de tudo para se livrar daquela presença, mas as manifestações apenas se intensificaram. A casa parecia estar viva, respirando, esperando por algo. Era impossível ficar lá. Após semanas de sofrimento, a família decidiu abandonar a casa, assim como muitas outras antes deles. Mas a casa Blackwood permanece de pé, isolada, esperando por novos moradores, aqueles que terão coragem de enfrentar o terror que ali habita. E embora ninguém tenha coragem de entrar lá, alguns dizem que ainda é possível ouvir os gritos e lamentos daqueles que passaram por ali. E aí, o que você acha? Você teria coragem de viver em um lugar como a casa Blackwood? Ou acredita que alguns lugares realmente guardam o mal? Deixe seu comentário abaixo. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos de terror, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Prepare-se, pois no mundo do sobrenatural, a próxima história pode ser sobre você.